Olá pessoal, meu nome é Leonardo e eu sou o fundador do Recuperador CRM. Nesse vídeo eu vou fazer uma demonstração do nosso sistema de gestão de cobranças voltado para assessorias de cobrança, tá? Então para empresas de cobrança terceirizadas. Eu estou logado no sistema com o login do administrador, que é o superusuário do sistema. Então é aquele login que vai ter todas as permissões, que você vai conseguir fazer toda a parametrização do sistema e é por meio dele que você vai criar os demais acessos. No sistema existe a figura dos advogados, que são, por exemplo, advogados parceiros da sua empresa de cobrança, ou eventualmente até mesmo, eventual funcionário da sua empresa que vai fazer algumas tarefas como fazer os ajuizamentos, receber alguma demanda onde ele vai fazer o bloqueio, por exemplo, de negociação de um devedor, por exemplo, no caso de uma busca e apreensão, ele pode controlar os movimentos desses ajuizamentos, colocar anexos, é possível atribuir tarefas para ele, então tem uma série de recursos, o módulo do advogado. Também tem a área dos consultores, tá? Que é outro perfil de acesso, que é a operação em si, né? São as pessoas que vão literalmente fazer as ligações, fazer os atendimentos, registrar os follow-ups, fazer os acordos e assim por diante. O próprio credor, tá? Que é o cliente da assessoria de cobrança, ele pode ter acesso ao sistema também, né? No caso, o cliente aqui, eu estou falando a empresa que cede as dívidas para cobrança, tá? Então, por exemplo, um condomínio, uma escola, uma faculdade, um plano de saúde, um provedor de internet e assim por diante. Então, você pode ou não dar acesso a ele para que ele acompanhe, por exemplo, acordos, follow-ups, acompanhe a parte do financeiro, tá? Então, isso aqui pode ser bastante útil para alguns credores. E também tem a figura dos gestores, que são ali os sócios da empresa, às vezes um coordenador, um gerente, né, que vai ter um acesso também bastante elevado, né, quase um administrador, mas sem ter todas as permissões do administrador. Aqui também, na tela inicial do sistema, nós temos o dashboard, que são esses indicadores, esses gráficos, né? E cada dashboard ele tem um foco específico. Por exemplo, esse daqui são os indicadores do dia, do mês corrente. Já a aba seguinte é os indicadores de acordos. Então aqui o foco é literalmente os acordos feitos em um período ou por um credor. Então aqui a gente vai ter detalhes, né, desses acordos. Lembrando que um acordo é quando você pega um ou mais títulos, né, uma ou mais dívidas e negocia eles fazendo então um acordo e gerando as parcelas de acordo para pagamento. Em alguns casos, gera-se também o termo de acordo, termo de confissão de dívida para coletar a assinatura daquele devedor. E esse acordo, então, ele formaliza as condições, né? Ele pode é, incidir algum desconto, um parcelamento, eventualmente até uma cobrança de um valor a mais, como por exemplo um honorário de assessoria. Então, tudo isso a gente vai ver daqui a pouquinho no módulo de acordos. Existem também indicadores de negociações, que são os follow-ups, tá? Então, toda tentativa de contato ou contato feito com os devedores é muito importante que vocês registrem isso no sistema. Então, para isso existe o cadastro de follow-ups. E cada follow-up ele também tem uma marcação, um evento, que é como se fosse um código, uma tabulação. E isso permite a geração de relatórios, de gráficos, de indicadores e assim por diante. Existem os indicadores gerais, que são números, né, gráficos que a gente não encaixou aqui nas abas anteriores. E para quem pretende trabalhar com a API oficial do WhatsApp da Meta, né, nós temos também indicadores para essa integração. Então, só lembrando, nós temos integração com a API oficial da Meta para fazer uma gestão, né, digamos assim, mais robusta de toda a comunicação de WhatsApp dentro da sua empresa. Então, usa a API oficial da Meta, né, que é aquela que é tarifada em dólar e tudo mais, que tem, né, inclusive, um custo mais elevado do que uma API não oficial, né, que a gente usa
às vezes nas operações, mas é a API que vai te dar a maior robustez para essa comunicação, tá? Então aqui no canal a gente tem vários vídeos, né, uma playlist inteira só sobre essa integração do WhatsApp Business oficial. Além disso, né, aqui na parte esquerda da tela nós temos também acesso aos principais cadastros, os principais menus do sistema. Eu queria começar aqui por User Perfil, que é o perfil do usuário administrador e é onde a gente faz a maior parte das personalizações, das customizações, ativação e desativação de módulos, integrações e assim por diante. Na aba personalização, nós temos as principais regras, né, e as principais parametrizações do sistema. É aqui onde você vai ativar e desativar recursos, módulos, comportamentos, questões de segurança e assim sucessivamente. Sempre embaixo de cada opção tem uma explicação para você ver se isso faz ou não sentido para a sua operação, se vale a pena ou não ativar esse recurso. Observem que a tela é bastante extensa, né? Então tem muita possibilidade de parametrização. Então sempre que fizer alguma alteração, não esquece de ir lá embaixo e salvar. Além disso, né, nós temos aqui também a oportunidade de parametrizar o seu portal de negociação, que é um recurso que a gente oferece para você disponibilizar para os seus devedores um link. E esse link permite, né, parametrizado ali com dados da sua empresa, com seu logotipo, e o devedor vai informar o CPF ou CNPJ dele para visualização das dívidas elegíveis à autonegociação. Então, essas condições de que tipo de dívida que vão ser consideradas elegíveis, você vai fazer aqui usando a seleção de uma lista. Então, toda a parametrização fica nessa tela, tá? Então, dá para fazer aqui a seleção de descontos, parcelamentos permitidos e assim por diante. E ele é base, né, para, por exemplo, a integração com o WhatsApp API oficial, para você ter uma URA de autonegociação ou uma integração com o chat GPT para fechar ali automaticamente um acordo. Então, tudo isso utiliza o portal de negociação e as regras do portal de negociação como base para viabilizar esses acordos. Existe também integrações com fornecedores externos, como por exemplo empresas de telecom, né, para disparo de SMS, negativação no Serasa, para quem trabalha com acordos, ou melhor, com termos de acordo, né, termo de confissão de dívida, temos integração com plataformas de assinatura digital, né, no caso Zapsign e DocuSign. Para quem precisa de enriquecimento de dados, temos integração com a Lemit, para recuperar telefones, e-mails, endereços de um determinado CPF ou CNPJ, ou uma lista inteira, né, de CPFs, CNPJs. Temos integrações com o WhatsApp, né, eu já falei da API oficial, bem brevemente, mas é importante citar que nós temos também a integração com a API não oficial, para você fazer disparos em lote automatizados, né, vinculados com as ferramentas de comunicação automática que a gente tem no sistema, e temos também a integração manual com o WhatsApp, tá? Então, para pequenas operações, isso aqui acaba fazendo muito sentido. Para você ter facilitadores, quando você clicar num telefone, né, ele abrir automaticamente o web WhatsApp do seu computador ou aplicativo WhatsApp e já posicionar uma nova conversa com aquele número, usando modelos de mensagem que você vai definir e que você pode usar variáveis, né, nesses modelos para que dados do devedor ou da dívida, né, ou às vezes do credor, possam aparecer nessa mensagem automaticamente. Então você economiza tempo, né, com a criação desses modelos ali, um Ctrl+C, Ctrl+V, e também não precisa ficar cadastrando esses contatos dessas pessoas no seu celular para poder mandar a mensagem de WhatsApp. Também temos integração com discadores digitais, discadores automáticos, perdão. Um deles é a Calix, então você pode, né, parametrizar o sistema para automaticamente receber a informação de qual devedor atendeu a ligação que o robô de ligações do discador automático fez e posicionar automaticamente na tela de negociação daquele devedor. Então, isso também poupa bastante tempo e acelera bastante o ritmo de atendimentos, né, de contatos da sua equipe.
Temos integrações com meios de pagamento automático. No caso, a gente trabalha com Asas e com a Zup para geração de boletos, para gerar QR Code para receber via Pix, né? Ou também para receber via cartão de crédito. O detalhe interessante dessas integrações é que elas também permitem o split de pagamentos, para que vocês configurem a comissão da assessoria de cobrança e toda vez que o devedor fizer o pagamento, o valor da comissão vai ser redirecionado automaticamente para a conta corrente da assessoria e o valor restante para a conta corrente do credor. E um desses dois vai arcar com o custo financeiro, ali o valor do boleto, o valor da transação via Pix ou cartão de crédito. Então tudo isso é parametrizado no sistema. Nessa tela também é importante a gente citar que você consegue parametrizar o logotipo da sua assessoria. Então troca aqui o logotipo da assessoria pelo logo. Troca o logo do recuperador pelo logo de vocês, né? Para ficar, né, o sistema mais personalizado e com mais a cara de vocês. Além disso, eu gostaria de falar um pouco sobre o cadastro de credores. Então aqui, olha só, cadastros, credores, nós temos a lista de todos os credores previamente cadastrados por vocês e para cada um desses credores existem ações, como por exemplo, a importação de devedores e dívidas automaticamente. Então você pode carregar, né, uma planilha com vários devedores, com várias dívidas de uma vez para alimentar o seu sistema. Esse processo aqui é bastante documentado, então vamos entrar aqui no importador de devedores. Dentro do importador de devedores, nós temos o layout de importação. E esse layout de importação é a planilha modelo. Então basta preencher a sua lista de devedores, né, nesse mesmo formato e com isso o sistema então vai carregar automaticamente essa lista com todos esses devedores. Lembrando que devedor é a ficha cadastral daquele devedor, né, daquele cliente. Então a gente está falando, por exemplo, de nome, CPF ou CNPJ, e-mails, telefones, endereço e assim por diante, dados cadastrais. Precisou de alguma ajuda, né? Tá com dúvida? Dá para clicar aqui também no Help, obviamente, dá para chamar a gente no WhatsApp, tirar a dúvida com o nosso suporte, mas você também pode usar o Help da tela, que vai ter uma descrição de cada campo da planilha e bem como o tamanho máximo permitido, se ela é obrigatória ou não, qual que é o formato esperado e assim por diante. E no finalzinho tem também alguns vídeos, né, quando possível, sobre a tela. A mesma ideia, então, vale para a importação de dívidas. Então, o ImpDiv permite com que a gente carregue uma planilha com várias dívidas, né, os títulos devidos por esses devedores. Então, a gente está falando de uma planilha mais ou menos com uma estrutura do tipo código da dívida, CPF ou CNPJ do devedor, data de vencimento, valor, descrição, código de contrato, unidade, competência, observações, ou seja, dados do título. Ela também tem um help com os dados para a gente acompanhar, né, cada uma das colunas da nossa planilha. Então é bem simples de fazer as importações. E também eu gostaria de destacar o alterar do nosso credor. Então no alterar existe essa aba parâmetros globais, que tem toda uma parametrização do nosso sistema. Então, eu posso definir, por exemplo, desde juros, multa, correção monetária, parâmetros de controle de negociação, desconto máximo permitido, parcelamento máximo permitido, questões de segurança, de módulos, de integrações. Então, é uma tela bastante importante e sempre, né, com a explicação aqui embaixo, para você ver se faz ou não sentido, se vale a pena ou não ajustar esse parâmetro, né? Sempre que fizer alguma alteração, não deixa de clicar no salvar aqui embaixo para efetivar a alteração. Em relação a comissões, existe a aba taxas administrativas, que é onde a gente vai configurar a tabela de comissão com esses credores. Então você vai definir o tipo de cobrança, o tempo de atraso, a aplicação dessa taxa e o valor dessa comissão. Então, olha o exemplo aqui. De 181 dias de atraso até 365 de atraso, eu vou receber 16% de comissão sobre o valor total recebido, pago pelo devedor. Então, se o devedor pagou, digamos, R$ 100,
Então, R$ 16 é minha comissão pela recuperação do crédito. E o valor restante, os 84, vai para o credor. Um dos dois, em caso de meio de pagamento automático, vai precisar arcar com o custo do boleto, né, com o custo ali da transação. Então, você vai parametrizar isso também ali na aba de parâmetros globais do seu credor. Algumas operações, elas desejam colocar, por exemplo, um custo a mais para o devedor pagar para, digamos assim, abater ou ajudar a pagar essa taxa desse boleto, tá? Então, para isso, dá para parametrizar também. Eu vou clicar no alterar aqui de uma faixa, só para mostrar que existe esse campo, valor fixo por parcela extra. Então, é aqui onde você define, por exemplo, R$ 4. Então, toda vez que você gerar um acordo, todas as parcelas vão ter R$ 4 a mais. Esses R$ 4 a mais vão ser retidos como comissão para ajudar a compensar ali o custo daquele boleto, daquela transação. Então, é importante que vocês saibam que isso existe. E também, né, claro, algumas assessorias de cobrança, elas cobram honorários, que é quando você literalmente aumenta o valor da dívida em tantos por cento. Por exemplo, 20%. Então, vou fazer um acordo com juros, multa, correção monetária, deu R$ 1.000. Quanto que o devedor vai pagar? Bom, o devedor vai ter que pagar 1.200, porque eu vou aumentar esse valor em 20% e esses 20% a mais vão ser retidos como comissão para minha assessoria. Então, isso é o que a gente chama de honorários, é bastante comum para advogados, né, para escritórios de advocacia, mas algumas assessorias fazem uso desse recurso também. Não tem problema. Lá na aba de parâmetros globais tem várias configurações para você definir limite máximo de honorários, limite mínimo de honorários, se ele deve aparecer ou não no demonstrativo de débito, se ele vai ser usado para automaticamente embutir juros, multa e correção monetária e honorários, né, para fazer ali o valor corrigido, enfim, tem uma série de parametrizações para isso. Vamos voltar aqui nas abas, né, do cadastro de alteração de credor, só para falar também do modelo do termo de acordo. Então, se a sua assessoria tem o costume de gerar um termo de confissão de dívida, um termo de acordo, lembra que é aqui onde você vai colocar esse contrato e usar as variáveis do lado direito da tela para trocar pelos dados do devedor, da dívida, do acordo, do credor e assim sucessivamente, tá? Então, deixa eu cancelar ele aqui embaixo. E nessa tela, só para finalizar, a personalização das imagens, tá? Então é sempre legal colocar o logotipo do credor. Isso passa mais segurança para os devedores na hora, por exemplo, de pagar uma fatura. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de devedores. Então, partindo do suposto que você já alimentou o sistema com vários devedores, com várias dívidas, você pode entrar nessa tela para localizar um devedor, fazendo uma busca pelo CPF dele, por exemplo. É possível cadastrar manualmente um devedor e lançar dívidas para ele usando o botão adicionar. Então vou localizar aqui um devedor de testes e vou entrar na tela de negociação dele, NEG. Essa é a principal tela do sistema, é a tela que teoricamente seus consultores vão trabalhar ali o tempo todo nela, tá? Então sempre que eles forem fazer um atendimento, eles vão posicionar manualmente nessa tela, né? Fazer a busca ali pelo devedor. E quando eles estiverem rodando a fila de cobrança ali manualmente ou trabalhando com o discador, eles vão ser posicionados automaticamente na tela do próximo devedor que eles precisam atender, né? Então essa tela, ela mostra para a gente dados do devedor, o CPF dele, o nome, para qual credor ele deve, a quantidade de títulos que ele tem aberto com esse credor, o valor já corrigido com juros, multa, correção monetária, a soma do valor do principal, do valor original, sem as correções, e também a lista de telefones dele aqui. O facilitador é justamente clicar no telefone para abrir o web ou WhatsApp do seu computador e tentar posicionar uma nova conversa, né, nesse número, caso, obviamente, esse telefone aqui seja um telefone de WhatsApp. E aí ele copia e cola o modelo de mensagem que você definiu para você apertar o Enter e disparar. Se você tiver um aplicativo de VoIP no seu computador, você pode também clicar aqui no telefonezinho para ele abrir o VoIP e você apertar o Enter para fazer o disparo da ligação para esse devedor.
Além disso, aqui na parte inferior da tela, nós temos a lista dos follow-ups registrados para esse devedor. Então, tem a lista aqui de todos os follow-ups feitos anteriormente, seja follow-ups feitos automaticamente pelo sistema, por conta de um novo acordo, uma régua de cobrança, uma notificação automática, ou seja porque foi um follow-up feito manualmente por um consultor, por um advogado, um gestor ou pelo próprio administrador. Então ele vai exibir aqui para a gente, né, o conteúdo da mensagem, o follow-up e a data e o responsável pela mensagem. Então aqui fica fácil de você bater o olho na lista de follow-ups e saber mais ou menos em que pé está essa cobrança desse devedor, tá? Além disso, quando a gente está, né, com o devedor na linha, por exemplo, fazendo atendimento, muitas vezes o devedor quer detalhes dessas dívidas. Então, poxa, você falou que eu tenho 2 dívidas aí com vocês, né, mas eu não lembro, né, do que se refere isso. Então, olhando aqui na aba de dívidas, você já tem detalhes. Ah, é uma cota condominial, tá 21 dias em atraso, o valor original era 500, agora está 513,46, referente ao contrato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você consegue, né, dar informações que obviamente foram cadastradas na importação ou no cadastro manual dessas dívidas. Também é comum o devedor falar: poxa, agora eu não sei, vou pensar, vou conversar com a minha esposa, com o meu advogado, tem como você encaminhar isso para mim por e-mail, para eu, sei lá, analisar com calma? Então, para isso existe o demonstrativo de débitos, que tem tanto a versão de tela, né, para você gerar um PDF, quanto também a opção de você já encaminhar direto para ele por e-mail. Então vem aqui em demonstrativo de débitos e ele vai gerar essa telinha, né, personalizada aqui com o logotipo de vocês, com a descrição das dívidas, os valores já atualizados, corrigidos e também com a memória de cálculo aqui embaixo para facilitar o entendimento disso por parte do devedor. Bom, além disso, né, é sempre importante lembrar digamos assim, da recomendação de todo contato ou tentativa de contato com o devedor, sempre registrar o follow-up. Então, para isso, adicionar follow-up. Seleciona o evento, que previamente tem que ter sido cadastrado pelos gestores, né, pelos administradores, coloca aqui o conteúdo da mensagem, o texto que você quer registrar e salva lá embaixo. Com isso, então, você tem o registro desse follow-up, vai ser insumo, vai ser matéria-prima para geração depois de relatórios, gráficos, indicadores e outras análises que vocês podem fazer com isso. E aí, obviamente, né, em alguns casos, o devedor fala: ok, né, estou ciente das dívidas, tenho interesse em quitar isso, o que você pode fazer por mim? Então aí vem a matemática do acordo, né? Então, botão vermelho, adicionar acordo. Então, quando eu entro nessa tela, ele automaticamente vai fazer o cálculo, né, do à vista hoje. Então, esse devedor ele tem essas 2 dívidas, né, com juros, multa, correção monetária, mais os honorários que eu tinha definido, que no caso eu vou até zerar aqui, que não é muito comum nas assessorias. Então ficou 1.752,14. E aí, eventualmente, o devedor fala: mas espera aí, esse valor, né, eu não tenho condição, por exemplo, de pagar ele à vista, muito menos hoje. Então, hoje já é dia 26, né, final de mês. Tem como jogar esse primeiro vencimento para a semana que vem? De preferência na quarta ou na quinta-feira? Então, se a sua regra de negócio permitir, tá? Lembrando que todos os campos aqui de baixo do formulário de negociação, eles têm parametrizações do credor para determinar os limites disso. Então, eu vou vir aqui, digamos, dia 3 tá bom para você? Tá. Então, vamos selecionar dia 3, o sistema automaticamente recalculou de novo os valores, agora considerando a data base, o dia 3/9. E aí vou zerar novamente os honorários e agora o valor está R$ 1.756,17. Aí o devedor fala: bom, considerando que são 2 títulos, né, em atraso, tem como você dividir em 3 vezes para mim? Então, se a sua regra de negócio permitir, parcelas 3. Então agora vão ficar 3 de R$ 585,39, tá?
E aí o devedor fala, ok, então isso tá bom para mim, vamos fechar. Aí você clica no salvar para confirmar. Caso contrário, você clica em cancelar tentativa de acordo, ou até melhor, clica em cancelar e salvar resumo como um follow-up, para que você tenha essa informação aqui registrada automaticamente como um follow-up, para você saber que nessa data você fez essa última oferta para ele e mesmo assim ele recusou, tá? Então vou salvar aqui só para vocês verem como fica. Então salvei, o sistema automaticamente então registrou toda a parametrização que se aplicou nesse acordo, os valores que eu digitei nos formulários, pegou a taxa, né, da comissão que foi aplicada, no caso 19%, e gerou para mim automaticamente o link de pagamento, que é o link da fatura. Então, esse link aqui, o devedor vai receber por e-mail, por SMS, por WhatsApp, dependendo das integrações que você fez, para que ele tenha ciência desse acordo, tá? Então, ele vai listar o valor acordado, o credor, o logotipo do credor, para cada uma das parcelas, o vencimento, o valor, a situação atual e, né, se você tiver integrado com o meio de pagamento automático, o botão de pagar agora, para ele já ir para a tela de pagamento, para ele poder selecionar ali se ele quer pagar no boleto, no Pix, no cartão, dependendo da parametrização que você fez. Também eu exibi o termo de acordo aqui, que é uma parametrização que eu posso fazer ou não, para que ele não tenha, digamos assim, a oportunidade de alegar, né, que nunca viu, não sabia das condições daquele acordo. Então, você deixa ele aqui para ele poder visualizar. Além disso, é importante citar aqui na parte inferior, né, dessa tela que nós temos opções referentes a termo de acordo, para você gerar a versão de impressão ou anexar um termo de acordo previamente assinado, solicitar a assinatura digital desse termo de acordo, e tem também um botão parcelas, para você visualizar as parcelas e fazer eventualmente alguma manutenção, como por exemplo, pegar o link da segunda via, anexar manualmente um boleto, caso você não esteja trabalhando com um meio de pagamento automático, fazer a baixa manual ou estorno, caso ela tivesse já paga, alterar a data de vencimento, se o boleto não tivesse sido gerado ainda, cancelar um boleto gerado automaticamente pelo meio de pagamento automático. Então, todas essas ações, você como gestor, você como administrador, consegue fazer. Vou clicar aqui no ícone de baixa para simular um pagamento. Então, digamos que o devedor antecipou esse valor, né, pagou hoje, mandou um Pix ali direto na conta da assessoria, e você vai marcar isso como pago. Então, vem aqui, clique em salvar, já está pronto, já é suficiente para fazer o registro desse pagamento. E aí eu queria fazer isso para mostrar para vocês o relatório financeiro. Então aqui em financeiro, relatório financeiro, nós temos a lista de todas as parcelas de acordo aprovadas em um período. E olha só, já apareceu aqui o registro de que o devedor testes, né, o cliente testes com esse CPF, na data de hoje, dia 26/8, efetuou um pagamento no valor de R$ 585,39, no qual efetivamente não, né? No qual ele recebeu, né? Ele pagou 111,22 referentes à taxa administrativa de 19% que se aplicou a esse acordo, e isso gerou um valor líquido de R$ 474,17, que é o valor pago menos a taxa administrativa. Notem que não gerou uma taxa financeira ali de valor de boleto, QR Code, cartão, porque foi uma baixa manual, não tive um meio de pagamento que aprovou esse pagamento, tá? Então por isso que ele não descontou a taxa financeira. E também nessa tela é legal falar do relatório de lote de contas, que é o relatório que normalmente as assessorias usam para fazer a prestação de contas. Então você consegue selecionar o credor, o período que você quer analisar, e você tem um relatório que é de fácil exportação com o logotipo de vocês e que vai evidenciar todos os devedores que fizeram pagamentos dentro daquele período, detalhes como o CPF dele, o nome, detalhes das dívidas originais negociadas no acordo, o valor pago, o que foi
gerado de comissão, no caso de taxa administrativa, e o valor líquido que compete ao credor, tá? Então isso aqui ajuda bastante no controle do repasse. Vamos voltar lá para o cadastro de devedores, só para a gente mostrar que é possível também desfazer essas ações, tá? Então, do mesmo jeito que eu fechei o acordo, eu posso entrar naquele acordo e fazer o cancelamento dele. Inclusive, também eu posso estornar a parcela que eu marquei como paga, né, com uma baixa manual. Então, estornei a parcela, agora eu venho aqui no cancelamento, coloco que o motivo foi uma demonstração e pronto, já está cancelado. Então, por questões de segurança, o sistema não vai aceitar que você altere um acordo, mas ele permite com que você cancele e ele registra, né, que foi feito o cancelamento em tal data por tal pessoa, tudo isso por questões de segurança. Vamos fechar aqui um pouco de aba. Agora que a gente já falou dos devedores, vamos falar um pouquinho sobre consultores. Então, os consultores, né, como eu já falei lá no início do vídeo, são os operadores de cobrança, é a equipe de cobrança que vai literalmente trabalhar nos acionamentos ativos, né, desses devedores. Então, aqui em consultores é onde eu cadastro esses consultores. Cada consultor precisa ter o seu login e senha para acesso ao sistema, para acesso à área deles dentro do recuperador. E cada consultor ele precisa fazer parte de um grupo, que é como se fosse uma equipe, um time. Esse grupo ele define questões de segurança, questões envolvendo meta, comissão e principalmente a fila de cobrança, né, que é o conjunto das listas que você vai fazer a sua estratégia de acionamento. Então, uma lista é um filtro na sua base de devedores e dívidas. Filtro esse que pode ser, por exemplo, por faixa de atraso, que é o mais comum, faixa de valores, um credor ou um conjunto de credores, às vezes uma cidade, né, um estado, enfim, você pode fazer uma série de filtragens dentro da lista, inclusive você pode fazer ordenações, que é a priorização. Então, desse conjunto aqui de devedores que eu selecionei, a prioridade é quem deve os valores mais altos, ou a prioridade é quem deve há menos tempo. Então, tudo isso você consegue fazer na lista. E a lista não é usada só aqui, tá? A lista é usada em várias outras situações dentro do sistema. Então, falamos dessa hierarquia, agora deixa eu mostrar um pouquinho a visão do consultor. Então, aqui no meu Edge, eu estou logado como consultor. Notem que a tela já é bastante diferente da tela do administrador. Então ele tem aqui um dashboard inicial que você pode ou não parametrizar para ele ser exibido lá no grupo de consultores e alguns indicadores eles podem ser ocultados, né? Você pode não exibir eles aqui. O mais importante é citar também esses dois botões, o iniciar cobranças, que é para ele rodar a fila de cobrança ali manualmente, para posicionar no próximo devedor que ainda não foi cobrado por ninguém do grupo dele, e o pesquisar cliente, para então ele poder ali pesquisar pelo CPF, pelo nome do devedor e fazer ali o posicionamento na ficha dele. Isso aqui é importantíssimo, né, no caso de um atendimento receptivo, no caso de uma mensagem de WhatsApp e tudo mais. E claro, né, se você tivesse com o discador automático, aí o discador ia estar rodando no seu computador. Toda vez que o consultor recebesse uma ligação, o sistema automaticamente abriu uma nova aba no navegador dele, já posicionando na tela de negociação daquele devedor que, digamos, completou a ligação do discador dele, tá? Então é importante citar essas três formas. Vamos clicar aqui no pesquisar cliente só para a gente ver que a tela, né, da negociação é exatamente a mesma. Então, olha, estou fazendo a busca por um devedor, vou clicar no ícone de negociação dele, pronto. Eu já estou aqui na tela de negociação do devedor. E observem que é basicamente aquilo que a gente explicou como administrador. Olha só, os dados do devedor, das dívidas, a lista de dívidas, a lista de follow-ups, o botão para adicionar um follow-up, para fazer um acordo, o demonstrativo de débitos,
Então tá tudo aqui. Exceto que tem algumas particularidades, né? Como, por exemplo, questões envolvendo permissões. Então você não vai ter, por exemplo, aquela questão de fazer uma baixa de um pagamento, né? Um estorno. Então, isso aí até pode ser parametrizado no grupo de consultores, né? Algumas coisas. E detalhes como próxima cobrança. Então, quando eu estou com o login do consultor, terminei de atender esse devedor, agora eu quero passar para o próximo. Então, clico em próxima cobrança para ele rodar a minha fila novamente. Então, esse é um comportamento de consultor. Outro comportamento é o reagendamento. Às vezes você está numa ligação, o devedor fala: olha, eu preciso quitar essa dívida, né? Eu estou precisando de um crédito, tudo, mas eu não posso falar agora, eu estou no meio de uma reunião, ou sei lá, estou dirigindo. Então, tem como você me ligar hoje, 5h15 da tarde, que aí eu reservo um tempo para a gente bater um papo? Quando isso acontecer, adicionar follow-up, seleciona o evento, digita aqui um resumo desse atendimento, mas o mais importante, reagendar sim para mim mesmo para hoje, 5h15 da tarde. Dessa forma, hora que der 5h15 da tarde eu estiver rodando a minha fila, o próximo devedor vai ser exatamente esse reagendamento aqui, esse devedor desse reagendamento. Além disso, vai ficar um destaque em vermelho aqui para mim de reagendamento pendente, para que eu proativamente também confira a minha lista de reagendamentos e eventualmente adiante um ou outro, enfim, faça uma análise disso. Lá para o administrador existe também o relatório de reagendamentos pendentes, para que o administrador faça uma gestão disso e um acompanhamento disso também. Então, com isso a gente finaliza essa parte aqui do consultor. Vamos voltar lá para o administrador. Que eu queria falar um pouquinho também sobre recursos de comunicação, tá? Então, um apoio, né, além dos acionamentos feitos ali manualmente pelos consultores, é muito importante você aliar isso a uma comunicação automatizada, de disparo de e-mail, ou de SMS, ou de WhatsApp, enfim, de acordo com as integrações que você fez. Para isso existem basicamente 3 módulos, que é mala direta, notificações automáticas e régua de cobrança. Então a mala direta é uma comunicação pontual. Então é uma comunicação onde você vai criar ali o texto, né, a mensagem do e-mail ou do SMS ou do WhatsApp, vai selecionar os destinatários, seja ela uma lista ou seja os devedores de um credor, por exemplo, e vai fazer ali o disparo naquele momento. Você vai clicar ali no botão enviar e pronto. Então vai acontecer aquele disparo no momento em que você clicar no botão de envio. Por isso ela é pontual, ela não é recorrente, tá? Então amanhã ou depois você quer fazer uma comunicação diferente ou quer repetir a mesma, você literalmente clona ela ou cadastra de novo, tá? E clica no botão de enviar de novo. Naquele momento vai ser feito um novo disparo. Já as notificações automáticas e a régua de cobrança, já o objetivo é diferente, é ser recorrente. Então você também vai criar um texto, né, que é essa comunicação, o e-mail, o SMS, o WhatsApp, e vai definir condições. Então, na notificação automática, por exemplo, algumas condições podem ser no nível da parcela de acordo. Então, uma parcela de acordo que vai vencer em breve, sei lá, daqui 5 dias. Então, seria uma condição de notificação automática. Para isso, você define o texto, que é aquela comunicação, aquilo que você quer mandar via e-mail, via SMS, via WhatsApp, usando as variáveis também para substituir com dados automáticos do devedor, da dívida, do credor, etc. E você vai informar o meio de comunicação que vai ser utilizado. Então, digamos, sei lá, apenas e-mail. Então, seria um exemplo. Aqui em notificações automáticas, olha só, a gente começa então criando esses textos, que inclusive eu já tenho até alguns textinhos aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, você possui pendências, vamos dar uma olhada nele. Então, olha só, olá, nome, variável, título do e-mail, né? Você possui pendências e aí gostaríamos de avisar que você possui, né, tantas dívidas com a empresa, nome do credor, totalizando tantos reais na data nos vencimentos, né? E a lista de vencimentos das dívidas. Então notem que é um textinho de e-mail simples, né, para falar que ele tem algumas dívidas em aberto. Então, isso aqui seria um bom texto para uma régua de cobrança, tá? Já, vamos ver se eu tenho aqui algum texto mais próximo de
parcela de acordo. Então, às vezes, né, você, por exemplo, ó, você possui pendência, ó, sua parcela vence em breve. Então, isso aqui provavelmente, ó, isso aqui já é mais no nível de uma parcela de acordo, olha só. Então aqui é Dr. Fulano, responsável pela assessoria de cobrança. Gostaríamos de avisar que o vencimento do seu acordo é tal dia, no valor de tantos reais, referente à dívida de uma determinada descrição, que é a descrição da dívida ou das dívidas. E segue o link para pagamento. Olha só a variável de link da fatura. Inclusive, até podia melhorar aqui, dar uma quebra. E atenciosamente, sei lá, doutor Fulano. Se eu fosse usar SMS, coloca o texto aqui. Se eu fosse usar o WhatsApp, né, o Messenger, por exemplo, API não oficial, coloca aqui. Se eu fosse usar a API oficial, seleciona o template aprovado lá na meta. Clique em salvar, o texto está pronto. Sua parcela vence em breve. Agora basta fazer a ativação dessa notificação automática. Então vou lá, notificações automáticas, adicionar e seleciono o tipo. No meu caso, eu quero esse aqui, ó, parcela de acordo que vai vencer nos próximos X dias, onde o meu X é 5. E o texto é aquele de que sua parcela vence em breve. E ele vai ser disparado como apenas e-mail. Salvar. Pronto. Isso já é suficiente. Então, todo dia de manhã, o sistema vai varrer seu banco de dados, procurando por devedores cuja parcela de acordo vai vencer daqui 5 dias e vai fazer o disparo daquele conteúdo de texto por e-mail para esses devedores. Então, bem simplesinho, né? Vou clicar aqui no deletar só para desfazer essa notificação automática. E, de forma muito parecida, nós temos a régua de cobrança, que é uma escadinha de comunicação. Então, nesse caso, a régua de cobrança ela parte do dívidas cadastradas nos últimos tantos dias, faz o envio de tal texto em tal meio de comunicação. Para que isso? Para que você crie uma escadinha onde você vai aumentando o tom da conversa, ou pelo menos mudando o assunto, de tantos em tantos dias. Imagina uma régua assim, 1, 3, 5, 10, 15, 30. Então, um dia depois da entrada da dívida no sistema, faz o primeiro disparo. 3 dias depois da entrada da dívida no sistema, faz o segundo disparo. 5 dias depois, o terceiro. E assim sucessivamente até chegar no 30º dia. E aí, com isso, você vai subindo o tom da conversa. No tipo assim, nas primeiras mensagens, você fala sobre uma apresentação de que a partir de agora aquele título daquele credor está sob responsabilidade da assessoria de cobrança do fulano de tal e que, né, estamos aqui para te ajudar a solucionar esse problema, blá blá blá. E aí vai passando o tempo, você já começa a citar, né, dos benefícios de ter, por exemplo, o nome limpo, de não ter um protesto, até que chega lá no 30º dia, você eventualmente cita que ele pode ser encaminhado para o setor jurídico da empresa, tá? Então é para isso que serve a régua de cobrança. E a configuração dela é a mesma ideia. Você cadastra o texto primeiro, vem aqui na régua de cobrança, adicionar, seleciona o texto, naquele meu exemplo, por exemplo, né? Era, acho que você possui pendências, né? E aí a quantidade de dias, digamos que seja um formato apenas e-mail, né? O destino é o próprio devedor, não é o responsável financeiro pelo devedor. Existe esse conceito também, principalmente para quem trabalha com aluguéis, né? Que você tem ali o fiador, por exemplo. Se você quer fazer uma comunicação específica para o fiador, aí você selecionaria aqui responsável e salva. Pronto, já tenho aqui a minha configuração. Então, para todas as dívidas cadastradas ontem, hoje de manhã seria feito o disparo de um e-mail para esses devedores nessas condições. Então, tudo isso automaticamente. Depois cadastra o segundo, digamos que agora é um texto diferente para 3 dias. E aí o mesmo formato, apenas e-mail, destino devedor, salvar. Pronto, já tenho então o segundo nível, o segundo disparo com um texto diferente. E esse texto diferente, ele poderia também usar um meio de comunicação diferente. O primeiro disparo poderia ser por e-mail, o segundo por SMS, o terceiro por WhatsApp, enfim, você também pode ir alterando, né, esses meios de comunicação. Deixa eu deletar aqui. Deletei o primeiro, vamos deletar o segundo para não ficar poluindo muito a base de testes, né?
Então, feito isso, a gente encerra essa parte de comunicação. Vamos falar um pouquinho agora de financeiro. Então, aqui dentro do financeiro, nós temos os menus negociações e relatório financeiro, que, digamos assim, eles agrupam a maior quantidade de relatórios e de gráficos do sistema. No relatório financeiro, a gente já falou, né, da presença das parcelas aprovadas em um período, do relatório de lote de contas para a gente fazer um fechamento de mês, né, uma reunião com o credor, mas é legal também destacar o agrupamento por consultores, para você ter o ranking da sua operação, para você ter a lista dos consultores que aprovaram os maiores valores em um período, a maior quantidade de parcela, o ticket médio de cada um, como que está a questão de meta e comissões de cada um. Então, tudo isso eu consigo ver pelo agrupamento por consultores. Existem também gráficos, como, por exemplo, o gráfico por forma, meio de pagamento, caso você use meio de pagamento automático e tenha liberado boleto, cartão, Pix, para você ver os boletos gerados, né, os meios de pagamento predominantes dentro daquele período. Quando o credor costuma passar a carteira inteira de cobrança para sua assessoria, vale a pena também analisar o relatório de índice de recuperação de dívidas, para você ver faixa por faixa de atraso, né, de 0 a 30, de 31 a 90, etc., como que está a sua performance. Quais são as faixas que você está tendo mais sucesso, quais faixas que você está tendo menos sucesso, e quando você clicar no visualizar, você passa a ter detalhes daquilo, de quem são os devedores e quais são as dívidas envolvidas naquela faixa, tá? Para você tentar, né, adaptar suas estratégias e eventualmente focar um pouco mais em uma faixa em detrimento de outra. Aqui também, no financeiro, então eu citei que negociações também tem alguns relatórios interessantes. A começar da própria tela, que é a lista de follow-ups do período. Então, essa tela vai mostrar para a gente todos os follow-ups feitos em um determinado período, com possibilidade de filtragem pelo credor, pelo tipo de evento, pelo consultor ou advogado responsável, por um determinado devedor. Então, ele vai listar todos esses follow-ups e você vai conseguir ler o conteúdo do follow-up, o evento associado, quem fez, né, a data, para você fazer uma análise mais qualitativa disso. Então é sempre bom ler esses follow-ups de tempos em tempos para ver, né, se os consultores estão seguindo o script, se eles estão colocando informação relevante, né? Então isso costuma ser bastante importante na análise de qualidade. Também isso pode até dar um indicativo quantitativo, por que não? Aqui no final também tem o total de follow-ups feitos nesse período. Então dá para ter também uma ideia de volume, né, de produtividade no período. Esse gráfico por acordos ele é legal porque ele te dá uma ideia de mais ou menos quantos follow-ups você tem que fazer para chegar num acordo. Então dá para ter uma ideia aqui de dimensão de equipe, né, de cálculo de expansão. O gráfico de eventos por eventos, ele é um gráfico de pizza e ele vai mostrar para a gente os eventos predominantes, né, dentro do período que você analisou. Então isso aqui eu sempre dou o exemplo da telefonia. Imagina que você bateu o olho no gráfico de eventos, 80% dos eventos sei lá, a ligação não completa. Então, poxa, das duas, uma, ou eu tô com um problema no meu VoIP, ou a qualidade dos números cadastrados também tá ruim. Então, preciso investigar isso e tomar alguma atitude. Já o relatório de acordos, ele me permite ver os acordos feitos em um período, cancelados, quitados. Então, ele é bastante útil também para acompanhamento de produtividade. O relatório de quebras, eu gosto dele também, né, porque ele te dá a visão de quais são os devedores que fecharam o acordo e não pagaram até a data do vencimento, gerando então a famosa recobrança. Inclusive essa quebra, ela aparece em outras partes do sistema também, como por exemplo no consultor, você pode criar uma lista de recobrança, você pode parametrizar o grupo de consultores para que os consultores possam visualizar o relatório de quebras deles e fazerem eles mesmos um acionamento ali individual, né, principalmente quando tem comissão envolvida. É possível também criar notificações automáticas para parcelas de acordo já vencidas, tá, nos últimos X dias. Então tem várias
ações, né, envolvendo quebras no sistema. Essa é uma delas, no nível do gestor. Além disso, eu sempre gosto de destacar também dashboards, tá? Então, eu falei lá no início do vídeo, o dashboard do administrador, mas existe dashboards individuais por credores também. Então, aqui na tela de credores, eu posso vir no botão dashboard, selecionar um credor, um período, e com isso ele gera indicadores, gráficos desse credor dentro do período que eu selecionei. Então notem, né, que ele tem bastante indicador aqui, alguns gráficos também, e um formato, né, fácil de você gerar um PDF e compartilhar com o seu credor, para participar de uma reunião, por exemplo. E existe também um dashboard do devedor. Então lá em cadastros devedores, na tela de negociação de um determinado devedor, tem o botão dashboard, onde eu tenho dados, né, socioeconômicos aqui do meu devedor, indicadores de acordos, de dívidas, relação a follow-ups, indicadores gerais. Então dá para ter uma ideia, né, do que aconteceu ou não aconteceu na tratativa desse devedor, para tomar ali uma decisão com um pouco mais de embasamento, né, de dados para tomada de decisão. E por fim, vamos falar um pouquinho sobre suporte. Então aqui no menu suporte, nós temos, por exemplo, o item assistente virtual, que é a nossa base de inteligência artificial, para você poder fazer perguntas para ela te ajudar, principalmente na implantação do sistema. Então, dúvidas mais de início de operação, ela costuma atender bem. Temos também o menu chamados, para você abrir um chamado de suporte técnico com a gente, né, para você formalizar isso. Inclusive, você pode também mandar sugestões de melhoria para o sistema. 90% das melhorias que a gente faz são sugeridas por cliente. E a gente sempre dá o feedback, né, se aquilo ali foi incluído numa versão, se não foi. Então, sempre a gente dá esse retorno. Mas, obviamente, não é o único meio de comunicação com a nossa equipe. Então, você pode usar o WhatsApp, que é o canal preferido hoje em dia, e-mail, telefone. Então, o importante é não ficar com dúvida. Também a gente agenda ligações para fazer um treinamento, às vezes um suporte remoto, tá? E não cobramos a mais por isso. Então, fica à vontade para fazer esses agendamentos também com a nossa equipe. O importante é não ficar com dúvida. O menu documentação serve para você ter acesso à nossa documentação online, escrita, para você ver prints, para você ver cases de uso, detalhes de configuração. Então, praticamente todos os módulos, né, mais relevantes do sistema, eles estão documentados. Inclusive, versões novas também, sempre que a gente lança uma versão, a gente gera uma documentação sobre ela, para você ver tudo que foi melhorado, tudo que foi alterado no sistema. E as videoaulas do nosso canal do YouTube tem uma série de vídeos, de demonstrações, de treinamentos gravados, de módulos, dicas. Então também serve, né, de apoio para vocês aprenderem e compartilhar conhecimento dentro da empresa. Então é isso, gente. Gostaria de agradecer por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Precisando de ajuda, fica à vontade para chamar a gente. Tá lá no site recuperador.com.br, tem o nosso WhatsApp, tem o nosso telefone. Fica à vontade, né? Durante os 30 dias grátis a gente oferece suporte também gratuito para vocês. Inclusive, se você ainda não é cadastrado, lá no site recuperador.com.br tem um botão de cadastro para nossa promoção de 30 dias grátis, sem compromisso, sem pedir cartão de crédito, sem gerar boleto. É isso, gente. Muito obrigado e até mais.